a palavra, né? Romanos 14:1. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um que crê que pode comer de tudo, já outra cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu senhor que ele está em pé ou cai? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem o considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim faz. Aquele que come carne para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Até aí. Meu irmão, olha que palavra legal essa que Paulo está escrevendo aos Romanos. E eu quero debater, eu quero pensar com você, eu quero raciocinar um pouco, eu quero fazer você pensar um pouco. Tá? Olha que legal essa palavra de Paulo. Paulo está nos levando a refletir sobre um assunto que é muito coerente nos dias de hoje. As pessoas, às vezes, pastora, fica se limitando, fica disputando entre detalhes pequenos que não mudam a fé. Existem princípios bíblicos que não podem ser mudados, mas existem coisas que são apenas interpretação. Por anos, por exemplo, a igreja discutiu que tipo de roupa a pessoa devia usar. Tem que usar vestido a mulher, o homem tem que usar terno. E ficou presa tão nessa coisa pequena que acabou se esquecendo do principal. E Paulo está dizendo, se um acha lícito comer carne, que coma. Se o outro acha que não coma. Se alguém acha que deve guardar um dia, no caso, né, vamos falar aqui o sábado, né, como os adventistas fazem, que guarde. Se não acha, que não guarde. Às vezes a gente fica preso em coisas tão pequenas e nos esquecemos do que é verdadeiramente essencial. Paulo ele continua naquele texto falando para que a gente não faça nada que escandalize ninguém. E é interessante a maneira que Paulo fala. Paulo fala assim, se você come carne, mas o seu comer carne vai escandalizar aqui, irmão, esse termo, quando a gente vai ver na raiz da palavra, ele está querendo falar assim, vai afastar da fé. Vai escandalizar, vai expulsar da fé. Vai tirar da igreja. Só para você entender a linguagem. Então, quando Paulo está falando assim, se o seu comer carne vai escandalizar o teu irmão, não coma. Mas é interessante que Paulo fala assim para ele, não coma na frente dele. Não discuta com ele. Não escandalize ele. Então, olha só, querido. Tem gente que fica aí, eu acho interessante, eu trabalho com os jovens, já vai fazer muitos anos, 6, 7 anos. Já estou pastoreando como pastor presidente de uma igreja há mais de 2 anos numa igreja. E uma questão que é sempre indagada, as pessoas têm o costume de chegar para um pastor e dizer, pastor, pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu acho interessante isso. 1 Coríntios 6,12. Primeiro, não vou nem abrir. A Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aqui é legal, porque quando ele está falando disso, ele está falando assim, tudo que não rompe, tudo que não quebra, princípios bíblicos básicos, ou seja, o amor, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo que não rompe esses princípios bíblicos, tudo que não é pecado, tudo que é lícito, tá? Tudo que é permitido, tudo que é santo. Então, se
tudo que é santo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. A Bíblia não está falando de pecado. Tem gente que lê isso aqui e acha que pode adulterar. Tudo. Tem uma religião, uma igreja, né? A gente pode chamar assim, uma seita, esse na verdade é o termo, que diz que pode tudo, porque está dizendo na palavra que tudo pode. Mas a Bíblia ali está falando tudo pode no sentido de tudo que é lícito, tudo que não fere princípios básicos da igreja. Por exemplo, vamos falar um pouco de escatologia. Quando a gente fala um pouco de escatologia, para quem não sabe é o estudo do porvir, estudo do fim do mundo, do apocalipse. Quando a gente fala de escatologia, as pessoas se prendem, mas como vai ser? Que hora vai ser? Um dia nós vamos falar, vou fazer um culto escatológico. Eu vou esperar a igreja estar aberta e a gente vai marcar um culto escatológico. Mas os grandes teólogos, eles não chegam num consenso. Cada um interpreta a Bíblia de uma maneira. E eu acho interessante. Porque quando a gente vai ensinar a Bíblia, a gente tem que ser sincero e dizer, querido, eu acredito que seja dessa forma, mas não posso cravar, porque existem outros que acreditam de outra forma. Mas sabe coisas que não mudam? São princípios imutáveis de Deus. Então, por exemplo, vamos falar de escatologia? Jesus, ele vai voltar. Haverá a tribulação. A igreja será arrebatada. Querido, esses pontos que eu estou falando para você, não se abre para discussão. O que se discute é o momento de cada coisa. Quando a gente está falando de vontade de Deus, de princípio bíblico, existem coisas que a gente não abre. Por exemplo, homossexualismo é pecado. E uma igreja sadia, uma igreja embasada na palavra, ela tem que pregar que homossexualidade é pecado. Que Deus tem repúdio desse tipo de prática. Nós temos que pregar isso. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Assim como o adultério é pecado. E um dia eu quero pregar um pouco sobre pecado, porque não existe pecadinho ou pecadão. Na verdade, nós dividimos entre pecados morais e imorais. Por exemplo, uma mentira passa, um adultério, mas para Deus é tudo pecado e carece da glória e da graça e da misericórdia e do perdão de Deus. Então, tudo tem que ser bem analisado, tudo tem que ser bem pensado. A minha cachorra late, eu já perco a concentração. Já começou a chorar no portão, não sei nem porquê. Irmão, então olha só que legal. Paulo está dizendo assim, irmãos, vou traduzir aqui Paulo de uma maneira tiaguês aqui, tá? Pastor Tiago de Rio Claro, esse caipira que vocês conhecem aqui. Paulo está dizendo, irmão, para de ficar procurando pelo em ovo. Para de ficar procurando picuinha. Para de mimimi. O importante é Cristo salva, isso a gente não discute. E qualquer igreja séria, irmão, não discute que Cristo é salva, que Deus é o único Deus, que adorar a imagem é errado. Qualquer igreja séria prega isso. Por quê? Porque a Bíblia é tão clara que não tem como fugir disso. Aí, quando lá em Coríntios está dizendo tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém, está falando tudo aquilo que não fere princípios bíblicos básicos. Não ferem aquilo que Deus já decretou que é certo, que é errado. Agora, comer carne, posso ou não posso, querido? Tá dando para entender? A roupa que eu vou na igreja são coisas guardando a decência. Por exemplo, então eu posso ir de roupa curta na igreja? Posso ir de roupa escandalosa? A mulher, né, vai dizer, eu posso ir de roupa colada, que chama a atenção de homens. Aí a Bíblia vai falar, mas tudo que for derrubar o teu irmão, tudo aquilo que for fazer, criar escândalo no teu irmão, não faça. Então por que a gente se veste corretamente? Porque a gente não quer escandalizar ninguém. A gente não quer tirar ninguém da presença de Deus. A gente não quer expulsar ninguém da igreja por causa das nossas atitudes erradas. Tá dando para entender? Às vezes ficamos tão focados em coisas tão miseráveis, tão sem sentido. Os eleitos, né? Tem lá a passagem que fala dos eleitos. Efésios 1:4. Vamos ler lá?
a predestinação. Queridos, tem um assunto teológico, tem uma explicação teológica, está falando dos israelitas lá. O dia que a gente for falar sobre escatologia, a gente vai falar sobre isso. Está falando sobre as 12 tribos, você vai entender um dia, 144 mil, né? E aí tem gente que acha que esses 144 mil é só esses que vão ser salvos. Vamos ler lá, Efésios 1:4, abre lá a Bíblia. Vou abrir a Bíblia aqui em Efésios. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu ver se isso. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O amado com A maiúsculo, porque está falando de Jesus. Pastor, tem gente que fica discutindo os 144, só eles que serão salvos, tem religião que fala que é isso. Aí fala para os outros que os outros não vão para o paraíso, que é um bem bolado. Mas já faz tanto tempo que a lista já deve estar cheia, irmão. Não vai para essa, não. Vou falar um negócio para você. Se você já ouviu falar disso, e eles pregam bastante, eles vão de casa em casa. Se você já ouviu falar disso, não vai nessa não. Porque nessa aí, já faz tanto tempo que eles estão pregando isso, que segundo eles, a lista deles já está cheia. Vem para cá, porque aqui a gente ensina o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala assim que todo aquele que recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é feito filho, cordeiro com Cristo, alcança a salvação em Cristo Jesus. Então tem gente que fica lá, o 144, a Bíblia é clara, meu irmão. Será que é? Será que não é? Não. Ele predestinou a todos aqueles que querem. O que é predestinou? Ele escolheu. Deus, sabe o que é? Já pensou num namorado, numa namorada? Então tem o namorado e tem a namorada. O namorado escolheu a namorada, mas a namorada não escolheu o namorado. Vai dar namoro? Não. Um tem que escolher o outro. Então, o que a Bíblia está dizendo? Aqui para você entender mesmo, meu irmão. Deus já te escolheu. O que falta para dar namoro? Para dar match? Você escolher Deus. Simples. Aí fechou. O desígnio de Deus está selado. Só que Deus já te escolheu. Você precisa escolher Deus. Está dando para entender? Paulo, ele começa... Então, ele está falando ali para a gente. Meu irmão, vamos parar. E você sabe o que é legal? Que Paulo ele vai falar assim, não fique discutindo, não fique debatendo, não fique discutindo coisas pequenas, sem importância, sem relevância. Tem gente que fica tão preso discutindo coisas que são sem importância, que se esquece de agir com as coisas simples e importantes. Deus ele vai falar, ame o teu próximo como a ti mesmo. Sirva ao teu próximo, abençoe, cuide, ame. E a gente fica discutindo se o termo teológico, se a roupa, se o altar, se o véu rasgou, meu irmão, não vamos nos prender. Sabe por quê? A Bíblia é um livro gigantesco. Uma vida não é o suficiente para entender e para estudar tudo que a Bíblia diz. Outro dia eu estava assistindo um rabino judeu, hebraico, ele estava ali, ele lia a Bíblia lá, o Alcorão, né, em hebraico, e agora agora não, já faz tempo, eles leem a Bíblia, num sinal, eles têm lá uma conta para ler a Bíblia, o judeu. É interessante que a Bíblia, ela fala até como é que chama? Falava até do holocausto, antes dele acontecer. É incrível. Querido, deixa eu ver aqui a Maria. Peguei trauma da igreja, de tanto minha mãe obrigar eu a seguir tanta regra, não podia cortar cabelo, não podia usar calça comprida e por aí vai. É isso aí, Marli. E aí você não vai na igreja por causa dessas coisas pequenas, e o importante está ficando para trás, Marli. Por isso, como boca de Deus na sua vida, eu quero dizer, Deus está te chamando para que você volte. Porque nós temos que estar em comunhão. A Bíblia vai dizer assim, Marli,
que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E onde a gente ouve a palavra de Deus, se não na igreja? Porque a gente está tendo essa célula online, por quê? Porque hoje não está tendo célula na nossa igreja, que são células, né? Para quem está aí. São reuniões domésticas, caseiras, descontraídas. Eu não vou mostrar aqui, meu irmão, mas eu estou aqui na minha casa, eu estou de bermuda e chinelo. Isso diminui a minha unção? Porque eu te contei isso? Quer dizer que se eu tivesse de calça e sapato, eu seria mais santo, seria mais ungido? Querido, isso não muda. Deus está preocupado com o que tem aqui dentro. Deus está preocupado com quem nós somos de verdade. Chegou o tempo de desfazermos das nossas máscaras, das nossas fantasias e sermos pessoas de verdade. Então, olha só, obrigado, Marli. Porque isso, Marli, não é uma coisa que é com você só, não. Milhares de pessoas, nós atendemos pessoas atrás de pessoas que por causa de regras exacerbadas, eu converso muito com o evangelista Pedro sobre isso, com o pastor Claudecir sobre isso, e eles me contam, e quando eu cito os dois, eles têm uma vivência já de mais antiga, em igrejas mais tradicionais, e eles me relatam, me contam suas histórias, os fatos, e eu fico assombrado por quanto jugo, quanto fardo foi colocado sobre os ombros de pessoas. Meu irmão, é difícil ficar de pé. E aí a Bíblia vai dizer que é pela graça, e Paulo ele vai dizer, querido, se um acha que é certo... Agora, e é interessante que Paulo ele vai dizer assim, mas se você estiver na dúvida, você já está errado. Porque tudo que você faz com dúvida já é pecado. Não é pecado aquilo que você faz com fé. Então se você está fazendo algo, eu tenho o Lezamboni. O Lezamboni, membro da nossa igreja, irmão bênção, tem nos ajudado lá no trabalho lá junto com a Rosana, a esposa dele no Ministério Social, nos ajuda a olhar carro. Ele vai de bermuda e chinelo, querido. Todo culto é a roupa que ele gosta de ir. E ele vai em roupa nova, as melhores bermudas, as melhor camiseta, ele está entregando o melhor dele para Deus. Mas esse é ele sendo ele. E eu vou dizer a verdade para você, querido. Eu vou de calça e sapato porque eu estou obedecendo o que Paulo falou, para não escandalizar ninguém. Porque Deus ele não está preocupado com a roupa que a gente veste, Ele está preocupado com o coração que a gente tem. Ele não está preocupado com estereótipos. Ele está preocupado com quem nós somos de verdade. Ele quer nos mudar, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Então, olha só, até quando nós vamos ficar presos em se pode depilar ou não pode? Se pode usar cabelo comprido, não pode, brinco, pode. Uma pergunta da atualidade, pode tatuagem ou não pode? Querido, e você sabe o que é interessante na Igreja Livres? Olha só. O que é esse negócio pode ou não pode? Quando chega para mim a pergunta, pastor, pode ou não pode? Você não pensa que eu sou desse tipo de pastor que fica respondendo pode sim, não pode não, não. Você que é pai e mãe, você vai entender o exemplo que eu vou dar. Por exemplo, teu filho, ele está lá fazendo uma lição de casa. E aí ele te chama para ajudar. Qual que vai ser a tua ajuda? A tua ajuda vai ser tirar a dúvida do teu filho. Isso é ajudar o teu filho. Se você sentar na cadeira e fizer a lição para ele, você não está ajudando ele. Você está atrapalhando o desenvolvimento dele. Porque tem problemas que ele tem que resolver. Ele tem que achar a solução dentro do livro que ele está estudando, não importa a matéria. O que importa é o nosso coração por amor ao próximo e a Deus. É isso aí. Então, olha só. Então, se você senta no lugar da cadeira ali, do seu filho, e faz a lição para ele, você não está ajudando o teu filho. Então, quando a pessoa vem para mim, chega para mim, pastor, pode. Querido, eu vou apresentar versículos bíblicos, eu vou dizer o que a Bíblia fala. Então, tatuagem, a Bíblia vai falar para a gente não fazer marcas, tatuagem no corpo. A Bíblia fala. Aí a pessoa, e aí então, pastor, quer dizer que não pode? Eu falo, querido, é você e Deus. É o Espírito Santo que vai falar para você. Não é o pastor. Meu Deus, da onde foi que foi otorgado a pastor, querido, a autoridade para dizer pode ou não pode? Se Jesus ele veio para criar um relacionamento particular, pessoal, com você e comigo. Aí pastores querem tomar e depois ficam com um fardo que não pertence a eles.
Nessas conversas com pessoas já de igrejas mais tradicionais, de pastores mais tradicionais, eu não estou criticando, viu, querido? Eu só estou citando. Eu já vi pessoas que diziam assim, na minha vida, na minha igreja antigamente era proibido ter televisão, meu pai tinha uma televisão, escondia dentro do guarda-roupa. Irmão... Isso é hipocrisia, né? Olha só, a mentira, porque o pastor perguntou se tem televisão, não tenho, ela estava fazendo o irmão pecar. Então nós temos que parar com essas hipocrisias, nós temos que simplificar a coisa. Sabe como é que é? Simplificar. Vamos simplificar as coisas? Vamos parar de mimimi? Se para você é errado, e eu acho interessante isso na Igreja Livres. Por que eu falo da nossa igreja? Porque eu não posso falar das outras, eu conheço a nossa por dentro. Você vai lá, e como eu disse, está lá o Lê Zamboni com a bermuda, o chinelão dele lá, a camiseta dele, adorando a Deus, sendo abençoado, abençoando. E aí você vai lá e vai ter outro lá que vai estar de terno, vai estar de paletó. Domingo, vou usar 2 exemplos de 2 pessoas que eu tenho liberdade. Tava o Lê com a bermuda, o chinelo dele. Meu pai muitas vezes vai de bermuda, vai de sandália, meu irmão. Porque as pessoas entendem que é a liberdade. No calor ainda, meu irmão, no verão... Aí do lado... Você falou, né? Com decência. Com decência. Aí do lado tava lá o Davi, que é advogado, de paletó, todo arrumado, sapato chique. O homem tava chique demais, Davi tava lindo. Deus está recebendo mais adoração de um ou de outro? Meu irmão, Deus está recebendo adoração de quem está com o coração para adorar. O Davi quis entregar um melhor para Deus, ele entregou aquela roupa. O Lê quis entregar o melhor para Deus, ele entregou aquela roupa. Porque o que importa é o que vem do coração para Deus. Deus sonda e conhece os corações. A intenção do coração. Até quando a gente vai ficar se pegando em coisas pequenas, em coisas diminutas, e aquilo que é de fato errado, as pessoas não falam. Fica preocupado com a roupa, mas não fala mais contra a idolatria, a imagem. Irmão, até quando as pessoas vão ficar idolatrando imagens? Tendo imagens de santos dentro de casa? A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse para não adorar outros deuses, para não adorar outras imagens, para não venerar, para não adorar imagens feitas por mãos humanas. A Bíblia tem uma hora que ela vai falar assim, imagens que tem boca, mas não fala, tem Isaías olho, 41, por aí. tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Até quando, né? Temos que deixar a mediocridade de lado. Você falou tudo, Elaine. Ser medíocre é ser mediano. Assim tá bom. Não, Deus, ele quer cristão top. A minha geração cresceu ouvindo um termo que já não se ouve mais nessa geração, mas que fez por muitas vezes a gente buscar a Deus, e eu não me arrependo de nada. Alguém pode dizer que foi fanatismo, alguém pode dizer que era exagerado, mas Deus está buscando adoradores extravagantes. Adoradores extravagantes. Irmão, eu não ouço música do mundo. Se você quiser usar outro termo, porque do mundo ficou um termo ruim hoje em dia, se dizer, né? Porque tudo ficou do mundo. Então eu não ouço música secular, irmão. Eu não ouço, eu me converti com 15 anos de idade. Acabou. Eu ouço música gospel, e não é todas não, porque tem umas músicas gospel que não dá para ouvir também. Eu lembro que uma vez num culto de jovens, um jovem... Eu era o líder de jovens... O pastor estava na igreja junto comigo na época, eu não era pastor, presidente da igreja. Aí veio um jovem, posso colocar uma música lá? Vai lá, põe lá. Ele foi lá e pôs um funk gospel. Rapaz, de repente começou uma voz gemendo. O problema não é a melodia, é o jeito que faz. Isso. Né? Aí começou uma voz gemendo dizendo, adora, adora. Eu falei, para, pelo amor de Deus. Porque eu vou falar, todo ritmo... Foi Deus que inventou, meu irmão. O diabo só imita. Todo o ritmo é de Deus. Adora a Deus. Menos o funk. Não, tô brincando. Irmão, eita, já causou polêmica. A questão é... Pastor, mas tem coisa que eu não assisto, irmão. Amor, só uma curiosidade. Sim. Eu não tô apertando de curtir...
A página Igreja Livre não tá, sabe, o joinha, o coraçãozinho, eu não tô apertando. Mas tá subindo ali, Igreja Livres. Só pra... Não tá sendo a página que tá curtindo. Tá bom. Não, só pra deixar essa curiosidade, assim, depois a gente vê certinho O que tá acontecendo? É. Tá bom. Então, irmãos, olha só. Vamos parar de discutir com coisa pequena e vamos começar a focar em salvação. Tá falando da música, né? Vamos parar. Ah, pastor, mas será, pastor? Meu irmão, eu vou falar para você. Tem coisa que é melhor a gente errar pelo exagero. Tem coisa que é melhor a gente errar pelo muito. Para mim, se Deus não cobra isso de você, se você tem dúvida, você já está errado. Vamos ver aqui que eu gosto de mostrar na Bíblia, né? Esse negócio de ficar falando aqui. Peraí que eu tô achando aqui, irmão. Aqui, ó, versículo 23. Romanos 14, 23. Vamos ler o 22? Romanos 14, 22. Diz assim: assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. É a Bíblia que está dizendo, irmão. Então, questão da música secular. Vamos lá. Se você tem um pinguinho de dúvida se você pode ou não ouvir, você já está em pecado de ouvir. Eu abri mão, porque Deus pediu isso para mim. Pastora, ela ama dançar, mas ela não dança uma música secular. Por quê? Porque a dança dela foi consagrada a Deus. É o ministério dela. Então, meu irmão, e eu estou falando música porque a música é uma coisa corriqueira. Hoje em dia a gente já não tem mais tanta dificuldade no negócio de comer. Nessa época, quando ele está falando, é interessante você entender a história, existiam vários ramos do judaísmo. A gente coloca os judeus, a gente coloca como uma coisa só. Eu não vou lembrar dos nomes, mas tem várias tribos. Uma guardava o sábado, a outra não comia carne de porco, outra não comia nenhum tipo de carne. Então havia vários ramos. Até hoje tem lá, né, que são divididos lá. Então, Paulo ele está falando por quê? Porque quando ele pregava o evangelho, cada um que cria em algo queria colocar aquele algo na fé cristã. E Paulo está falando, não. Você não pode carregar a tua fé para dentro do cristianismo. Você tem que viver o cristianismo que Cristo ensinou, que a Bíblia ensina. Tá? Então eu estou falando de música porque é uma coisa mais presente. Na verdade, temos que fazer as coisas pensando se vamos agradar ou não ao Pai e não às pessoas. E isso é verdade. Isso é verdade. Só que é interessante, Kátia, que a Bíblia também fala para a gente não escandalizar as pessoas. É a Bíblia que fala. Então a gente tem que agradar a Deus sempre, em tudo que a gente faz. Isso é ótimo. Meninas, mulheres, homens, rapazes, foi vestir uma roupa. Como saber se uma roupa é decente ou não? Como saber se eu devo ou não usar uma roupa? Entra na frente do espelho e pergunta, será que eu estou agradando a Deus? Espírito Santo, como é que eu tô? Tô te agradando? É isso aí. Então você tá dando para entender? E outra coisa que você deve perguntar, a minha roupa... Meu irmão, eu tô falando de roupa também, eu tô falando de coisas naturais, dia a dia nosso. Ela vai ficar chamando a atenção de homens para mim? A mulher. O rapaz vai ficar chamando a atenção de moças para mim? Qual que é a minha intenção de vestir essa roupa? Tá dando para entender? Então nós temos que tomar cuidado, sim, com aquilo que fazemos, com aquilo que dissemos. Então nós temos que fazer as coisas para o Pai. E é interessante isso, Kátia, que você disse. Foi uma boa colocação. Por quê? Porque quando fazemos as coisas para Deus, automaticamente nós temos que lembrar que o que mais agrada a Deus é cuidar daquilo que Deus mais ama. E o que Deus mais ama? Pessoas. Então, nós cuidamos de Deus, cuidamos das pessoas, claro, sem abrir mão da nossa identidade, né? Sem abrir mão da nossa identidade. Paulo ele vai falar uma hora, ele vai falar sobre circuncisão, que era um sinal, um corte feito no prepúcio dos meninos acima de 8 ou 10 anos, eu não lembro.
Quando ele atingia essa idade, era feito esse sinal, que era um sinal de que ele tinha aliança com Deus. Então, olha só que interessante. O que está colocando aí? Meu saudoso cunhado Diogo, seu tio, foi excluído da igreja porque comprou uma televisão. Olha, você acha expulsar alguém da televisão? Expulsar alguém da igreja porque comprou uma televisão? E a gente sabe bastante história, assim, né? A gente conhece, é verdade. É duro, irmão, a gente falar isso, é duro a gente dizer isso, mas apanhei porque raspei a perna. Meu Deus, olha só as histórias. Irmão, olha quanta coisa. É que nem alguém que chega pra mim e fala, eu escuto música secular, e eu ir lá expulsar. Pastor, eu fui num baile, eu ir lá expulsar. Meu irmão, Jesus não expulsa ninguém. Jesus, ele traz pra perto e quer curar. Você já parou pra pensar que Jesus não expulsou nem Judas? Nem Judas, que ele sabia que ia atrair, nem Judas Jesus expulsou. A gente não tem que expulsar ninguém da igreja. Era tirado do corpo eclesiástico, era afastado, não podia participar da Santa Ceia. Então, irmão, até quando a gente vai ficar com essas coisas pequenas e vamos nos esquecer do amor de Cristo, da paz de Cristo? Tá dando para entender? Então, olha só, a Kátia tinha colocado lá e eu gostei. Vamos fazer tudo para agradar a Deus. E se a gente estiver agradando a Deus, querido, a gente vai estar vivendo em paz, a gente vai estar fazendo certo. Minha mãe colocou, lembro como você chorou. Olha só, a história de família aí. Olha só. Isso traumatiza, não leva pra perto de Cristo, exato, né? Afasta de Cristo. Afasta de Cristo. Até quando a gente vai ficar afastando as pessoas de Jesus? Você sabe do que eu me lembro? Eu me lembro de Bartimeu. Bartimeu diz a Bíblia que ele começa a gritar e vem pessoas querendo silenciar ele. Vem pessoas querendo afastar ele. E você vai ver por várias vezes. E os discípulos, os apóstolos, eles eram acostumados com as tradições. Então, por exemplo, na passagem das crianças. As criancinhas estão ali, eles querem tirar as crianças. Jesus fala, querido, deixa vir as minhas crianças. Bartimeu, ele quer ir, e eles querem afastar. E Jesus fala, ei, querido, deixa vir a mim. Deixa vir. Jesus, ele não afasta. Jesus, ele não empurra. Jesus não expulsa. Jesus, ele fala, vem. Vinde a mim, vós. Né? Lá como é que fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Vinde a mim. Venham a mim. Venham até mim. Então, a gente fica colocando coisa que fica afastando as pessoas de Jesus, sendo que Jesus está olhando para nós. Ah, mas é pecado, pastor. Está em pecado. Irmão, Jesus está chamando o pecador mesmo. Era a mulher que foi derramar o perfume no pé dele, era uma pecadora. E ele fala, deixa vir a mim. Venha a mim. Venha a mim. Jesus, ele chama para ele os errados. Jesus chama para ele. Jesus chama para ele todos. Aquele jovem rico chega para Jesus e fala, ó, eu faço tudo. Aí Jesus fala para ele, então vai, vende tudo que tem e vem a mim também. Ah, pastor, a Bíblia vai dizer que é mais difícil um rico, né? É mais difícil passar um camelo na agulha, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele quer dar mais importância ao dinheiro, mas não que o rico não tenha acesso a Deus, não que o pobre não tenha acesso a Deus, não que o leigo, o que não tem estudo, não tem, o analfabeto não tem acesso a Deus, ou o letrado. Todos, não importa classe social, raça, etnia, língua, não importa, todos têm acesso a Deus. Nós temos que parar de colocar obstáculos para as pessoas chegarem a Jesus. Né? Aquela mulher do fluxo de sangue, diz a Bíblia que ela teve que romper os obstáculos. Até quando? Querido, escuta, sabe para que Deus te chamou? Deus te chamou para ser um facilitador. Qual que é o papel do facilitador? É você pegar o pobre, de vez do Bartimeu ter que levantar sozinho, Jesus ele fundou uma igreja para ir lá pegar na mão do Bartimeu e levar até Jesus. É por isso que nós somos igreja. Naquela época não tinha igreja ainda. Jesus ele estava começando o seu ministério. Depois a igreja ia ser instituída na morte, na ressurreição de Cristo, na descida do Pentecoste. Porque o papel da igreja é pegar a mão do pecador e conectar com a mão de Deus. Esse é o propósito da igreja. Se os discípulos tivessem entendido isso na época que Jesus estava aqui, eles mesmos iam pegar os pecadores, os doentes, os enfermos, os errados, não importa, iam levar até a presença de Jesus.
Então, querido, vamos parar de pode ou não pode, devo ou não devo. Claro, tudo aquilo que Deus for pedindo para você, analise. Sabe por quê? Tem coisa que você faz hoje, escuta o que eu vou te dizer. Tem coisa que você faz hoje que Deus vai pedir amanhã para que você não faça mais. Por quê? Ele está pedindo para você um novo nível. Ele está pedindo para você um novo estágio de crescimento no seu relacionamento com Ele. Então tem coisa que Deus ele deixa você fazer hoje, Ele não está te cobrando, mas que um dia Ele vai te cobrar, uma mensagem que você vai ouvir, uma palavra. Então não feche o teu coração, deixa o teu coração em aberto, e quando Deus pedir para que você abra mão de algo, para que você deixe algo, para que você entregue algo, para que você pare de fazer algo, que Ele esteja pronto. Esteja pronto também para receber, porque Ele vai dar coisa melhor, né? Exatamente. Então, esteja pronto, querido, para abrir mão daquilo que Deus pedir para você abrir. Esteja pronto para... Então, por exemplo, você ouviu música secular até hoje. Aí, de repente, você ouve uma pregação, você ouve um testemunho, você ouve algo e você fala, opa, não é saudável. E já cria uma dúvida no teu coração. É Deus pedindo para você abrir mão. É Deus pedindo para você parar. Então, esteja com o coração sempre pronto, porque as pessoas muitas vezes, o que acontece? As pessoas muitas vezes querem colocar o mesmo peso que está sobre um pastor, sobre uma ovelha que está chegando agora. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa de você pegar uma feijoada, um caldo de mocotó, daquele de Edileuza, uma feijoada boa, daquela que o Iel fez para nós lá, aquele feijão com banha de porco que o Oscar fez para nós, rapaz, nós comeu bem esse dia, não é? Eu tô lembrando aqui, aqueles docinhos, aquelas coisas. Falar nisso, muito obrigado por esses mimos, esses agrados, querido. Cada gesto desse é um alento do nosso coração, viu? Mas é a mesma coisa de você pegar uma feijoada e dar para o recém-nascido. Não pode, o recém-nascido tem que tomar leite. Tá dando para entender? E se você der só leite para quem já é adulto, não sustenta. Então cada um na sua. Aí depois Deus vai pedindo uma papinha, vai pedindo a coisa, e aí o nível vai sendo diferente, né? É interessante que chega uma fase da vida que a gente pode comer de tudo, depois a gente começa uma fase que a gente não come de nada. Olha como é evolução, né? E na vida espiritual é a mesma coisa. A gente começa a comer de tudo, a gente começa, desculpa, viu gente? Não sei o que dá nela. A gente começa comendo de tudo, tomando só leite, aí chega uma fase que a gente come de tudo, aí depois a gente vai ficando mais velho, a gente tem que parar de comer, não é? Aí já vem a tal da diabetes, já não pode comer doce, aí o dente já não tá bom para comer mais aquela carne dura, aquele ossinho, e a gente vai diminuindo as coisas. Aí os dentes da pastora dando risada, que tá tudo sem os dentes de mastigar. Tá banguela. Então, vai chegando uma fase que a gente vai reduzindo de novo. Por quê? Porque a nossa vida é assim, a gente vai mudando. Cada hora vai se pedindo algo. E com Deus é a mesma coisa. Cada hora Deus vai pedir algo diferente pra gente. Amém, irmão? Por isso, não vamos ficar pego em picuinha, porque às vezes aquilo que Deus está pedindo pra mim não está pedindo pra você. E aquilo que Deus está pedindo pra você não está pedindo pra mim. Claro, sem ferir princípios bíblicos básicos. Sem ferir princípios básicos bíblicos. Guardou os princípios básicos bíblicos, amar o próximo, respeitar o próximo. Guardou aquilo que a Bíblia fala de pecado, adultério, imoralidade sexual, fornicação. A Bíblia fala muito claramente mentira, idolatria, vícios. Então a Bíblia fala muito claramente. Isso aí, querido, não é permitido. Isso tudo não está dentro do permitido. Quando a Bíblia fala tudo é permitido, está falando tudo que é lícito é permitido. Aí, nem tudo vai conver você fazer. Até mesmo por causa dos irmãos, até mesmo para não escandalizar ninguém, até mesmo por causa do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, daqueles que estão perto de você. Amém? A palavra era essa. Vamos orar? A palavra que nós tínhamos hoje era essa, para nos fazer refletir acerca desse assunto, para a gente não ficar discutindo, né? Se tem ET. Você sabe o que a pessoa pergunta? Pastor, onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Pastor, tem ET na Bíblia, pastor? O que as Bíblias falam dos OVNI? É cada pergunta, sabe? Pastor, o peixe grande que engoliu o Jonas lá era baleia ou não era baleia? Que eu vi no Discovery Channel que a baleia tem um estômago pequeno para engolir um homem. Então, irmão,
O fruto, eu garanto para você que lá fala o fruto proibido não era uma maçã. A maçã foi um fruto que foi colocado por alguém só para fazer um teatro, um filme, e aí todo mundo acha que era uma maçã. A Bíblia não fala nada de maçã. Fala um fruto proibido, né? A fruta do conhecimento do bem e do mal. Então é outra coisa. Então, olha só, mas pastor, era vermelho, era azul, era amarelo, era doce, era amargo, era azedo? Irmão, não sei. Hã? Brilhante. Era brilhante? Então, eu não sei. Então, tem certas coisas que, irmão, não muda nada. Pastor, a gente vai subir antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, o anticristo vai vir quando? Meu irmão, não sei. Eu garanto para você que vai ter tribulação, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, o anticristo vai vir, a tríplice satânica, né? Ou a trindade satânica, é isso. O pastor Sobrinho está me descrevendo. Então, a trindade satânica, né? Qual que é a trindade satânica? A besta, o anticristo e o falso profeta. Então vai ter as duas testemunhas que vão estar testemunhando acerca de Deus, né? Então vai ter, irmão, tem certas coisas que vai ter, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, quem tiver com Cristo vai ser salvo. Essas coisas não mudam, irmão. Então se apega nisso, se apega no que não muda, se apega no que não é questionável, se apega no que não é versão. Eu acho interessante quando você vai estudar, por exemplo, escatologia, tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas. Meu irmão, não importa se vai ser antes, no meio ou depois. O importante é a gente ser igreja e subir. Isso é o que importa, tá bom, irmão? Que Deus abençoe vocês.